Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. E é com muito prazer que queremos aqui nessa aula apresentar a vocês um assunto que é um tanto curioso a todos nós, que no caso, a morte. Mais precisamente, a morte como elemento erótico, uma morte erotizada que se deu durante o período conhecido por todos nós como Brasil Império. Eu me chamo Lucas Pereira e vou apresentar essa aula juntamente com a Agatha Paixão. E essa aula também foi desenvolvida pela Andressa Martins, né, que não terá a sua voz aqui presente por questões de saúde, mas que colaborou de igual forma para a produção dessa aula. Nós somos acadêmicos do curso de História pela Universidade Federal de Rondônia, e essa aula ela se desenvolve como um trabalho da disciplina de História da Morte no Ocidente, ministrada pela professora doutora Mara Centeno. E o tema da aula é o seguinte: a erotização da morte no Brasil Império, um olhar a partir da obra literária Noite na Taverna, do escritor Álvares de Azevedo. E com esse tema a gente pretende ensinar a vocês como que a morte e a sexualidade se aproximaram no Brasil Império, por meio das artes, como na pintura, nas esculturas, no teatro e na literatura. E focando na literatura, a gente vai apresentar a vocês o livro Noite na Taverna, escrita, né, pelo grande escritor brasileiro da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo. Livro esse que foi publicado após sua morte em 1855. E com esse livro a gente espera ser possível vocês compreenderem melhor esse aspecto de uma morte que passa a ser erotizada nesse período do Brasil Império e que perdurou por um bom tempo aí na história do Brasil. E vale aqui lembrar a vocês que o Brasil Império compreende o período de 1822 a 1825, quando o país foi governado por uma monarquia constitucional. Essa época ela teve início com a aclamação da independência do Brasil pelo imperador Dom Pedro I, em 1822, e se prolongou até a proclamação da República em 1889. E dando seguimento, a Agatha irá apresentar a vocês essa ideia de uma morte erótica que se deu no Brasil Império. Bom, nesse primeiro momento, vamos compreender um pouco algumas características de como a morte se aproximou de um sentido erótico. E para isso, pessoal, nós vamos utilizar alguns aspectos apresentados no livro História da Morte no Ocidente, de 1974, escrito pelo historiador medievalista francês Philippe Arriet, que mostra desde o final do século XV e no século XVI, é possível observar um teor erótico na morte em várias obras da literatura, arte e em esculturas daquela época, associando a morte ao amor. Um exemplo disso é que nas danças macabras mais antigas, que representava todos os setores sociais, a morte tocava ao vivo para avisá-lo de seu fim, puxando pela mão os condenados em direção aos seus túmulos. Acreditava-se que, assim como o ato sexual, a morte era considerada uma transgressão que tiraria o homem de sua vida, ou seja, do seu dia a dia com seus afazeres, de seu trabalho monótono e levaria para um mundo irracional, violento e cruel. Com essa ideia, gente, há uma ruptura da familiaridade da morte e também com os mortos, tornando a morte um acontecimento de maiores consequências. E é importante frisar aqui que essa concepção de ruptura nasceu e se desenvolveu no mundo das fantasias eróticas. Agora falando do Brasil, a historiadora Mary Del Priore, em seu livro Histórias da Gente Brasileira, nos conta que no Brasil Império esse aspecto da morte erótica ele também é mostrado em diversas obras. E a gente encontra exemplos dessa aproximação da morte com o erotismo em museus e galerias com pinturas e ensaios mostrando a morte arrebatando donzelas com carinhos sexuais. A gente também vai encontrar em esculturas belíssimos corpos femininos convidando aqueles que iam morrer a dormir para sempre com elas, e também nos próprios cemitérios,
que é um local de luto, de lamento pela dor da perda de quem amamos e da dura realidade que não temos como alterar, que é a morte. Então, a arte tumular, ela busca oferecer uma reinterpretação ao contraste entre a vida e a morte. Então, nós encontramos nos cemitérios túmulos com esculturas esculpidas em diversos materiais, como granito, mármore e bronze, nos transmitindo um teor erótico e, ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza, sofrimento, despedida, luto. Então, nós temos a beleza e a tristeza se complementando, denotando sentimentos profundos com paixão, apesar da tristeza do fúnebre. Com todos esses aspectos se interligando, nos é transmitido também o sentimento de rendição, nos comovendo com as expressões de lamento, angústia, tristeza nessas esculturas. Além disso, temos túmulos com belas mulheres nuas, com vestes transparentes, substituindo a tradicional e a fúnebre imagem da caveira comida de vermes ou de anjos com olhos virados para os céus. Nós vamos ter também esculturas dos seios e nádegas suavemente cobertos por tecidos finos, sendo possível notar suas curvas, seios e pernas bem delineadas, ao invés de serem representados com esqueletos. E falando de tudo isso, vocês lembram que eu disse que houve uma ruptura na familiaridade da sociedade com a morte e com o morto? Pois então, ao aproximar do erotismo, a morte deixou de ser um evento familiar, de ser um evento aceito. Antes dessa aproximação, o convívio era feito de serenidade, de aceitação, mas depois que se aproximou do orgasmo, a morte indicou uma ruptura. Os homens, eles passaram a ter medo de morrer. Ou seja, o sexo ele criou um distanciamento que propagou a ideia de quanto mais prazer em vida, maior o medo da finitude. E você deve estar se perguntando, como se perdia esse medo? E segundo a Mary Del Priore, com a morte virando um espetáculo e uma festa. O Campo Santo virou um local de piquenique, romaria cívica ou passeio domingueiro. Os jornais publicavam coluna social contando em quais jazigos se rezaram as missas mais concorridas, quais eram os túmulos mais enfeitados, quem compareceu às capelas, ou seja, a morte tornou-se um espetáculo. Bom, feito essas considerações a respeito da morte erotizada, partimos então para uma síntese do livro Noite na Taverna. Mas vale antes falarmos um pouco sobre o autor. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu no dia 12 de setembro de 1831, em São Paulo, mas com apenas 2 anos de idade, junto com sua família, mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1848, retornando para São Paulo, ele inicia um curso de Direito, onde passou a conviver com vários escritores românticos. O escritor vivia em meio aos livros da faculdade e se dedicava a escrever suas poesias. Inclusive, foi durante esse período de faculdade, durante esses 4 anos que cursou Direito, onde ele escreveu boa parte de sua obra literária. Álvares de Azevedo foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu mundo interior. Das suas obras podemos citar poesias diversas, poemas do Frade, o drama Macário, Noite na Taverna e Líria dos 20 anos. Faz parte dos poetas que deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas usados na primeira geração romântica e mergulhou fundo no macabro, influenciado por escritores europeus e ingleses como o Lord Byron, e trazendo em sua literatura os traços góticos, pessimistas e relacionado com o nu. Em 1852, ele abandona a faculdade, um ano antes de completar o curso de Direito,
vitimado por uma tuberculose, sofrendo com um tumor. Álvares de Azevedo é operado, mas não resiste. Ele morre jovem, antes dos 21 anos. Álvares de Azevedo se consolidou então como o maior representante da literatura macabra da ideia de morte entre os intelectuais e estudantes de sua época. Bom, antes de entrarmos na obra, vale aqui fazer uma breve contextualização do período. O século XIX ele é marcado por trágicos acontecimentos que modificaram o processo de luto, de morte e do morrer. Sejam acontecimentos internos, como as mortes por epidemias, doenças ou as guerras, ou por fatores externos também, como as influências europeias. E das influências externas, a literatura inglesa, por exemplo, grande influenciadora de Álvares, a partir do poeta britânico Lord Byron, despertaram nos estudantes encontros e escrituras sobre a literatura mórbida. E essa influência era tão forte que os estudantes faziam festas e rituais inspirados nesses poemas, cuja temática pairava sobre a morte, caixões, cemitérios e também tragédias. E essa literatura ganha um espaço uma vez que a morte ela ganha esse caráter mais erótico e mais sensível e mais sexualizado também. Nas festas aconteciam orgias com temáticas vampíricas, satânicas e também de cunho mortal. Os próprios cemitérios eram pontos de encontros, mas tinham um porém. Morrer significava o fim dos prazeres. Logo, morrer era triste e angustiante. Se antes existia uma morte, segundo o historiador Philippe Herrier, que se prezava pela alma ou o destino do morto, agora se prezava por viver. Logo, a morte não era mais aceita. Bom, pessoal, feita essa breve contextualização, vamos ao livro então. Noite na Taverna é uma antologia de contos que foi publicado em 1855, 3 anos após a morte do autor. Embora sejam contos diferentes, ambos possuem o mesmo plano fundo, que é a taverna. E esses contos são, na verdade, histórias contadas por 5 homens que, já embriagados, relatam momentos trágicos de sua vida, justificando seus atos, seja por clamarem misericórdia, se vangloriar de seus crimes ou apenas um desabafo de bar. E o livro conta também com um prólogo e um epílogo, totalizando assim 7 capítulos narrados por esses 5 rapazes se abrigando em uma taverna. É um dos mais populares e influentes trabalhos de ficção gótica na literatura brasileira. Bom, o primeiro capítulo desse livro se chama Uma Noite do Século, e ele introduz ao leitor o cenário da taverna como um ambiente central das histórias que os 5 personagens vão contar. E é nela onde acontecem os variados debates e relatos, onde todo instante cada personagem interrompe a fala do outro. E vai descrever também um ambiente tomado pela bebedeira, né? E é nessa taverna que um grupo de amigos, Sofieri, Bertrand, Gennaro, Claudius Hermann, Archibald, Arnold e Johann, todos embriagados, decidem dividir entre si certos acontecimentos de sua vida. E esses 5 relatos que eles dão possuem em comum aspectos como amores não correspondidos, canibalismo, assassinatos, violência sexual, alcoolismo, entre outros assuntos que são tenebrosos. Os próximos capítulos, assim como os próximos 4 que se sucedem, tem como títulos os nomes dos homens que contam as histórias. O segundo é intitulado Sofieri, cujo relato é de um homem que, após uma noite de bebedeira, se apaixonou por uma mulher que havia sido dada como morta. E nesse curto relato, Sofieri dá detalhes de como conheceu essa moça e de como praticou relação sexual com a mesma, né? Ou seja, um caso de necrofilia até então. Porém, horas depois, ela desperta, né, e relata sofrer de catalepsia, que é um distúrbio que impede a pessoa de se movimentar devido à rigidez muscular. E depois ele sequestra a moça, leva para sua casa, porém ela adoece e morre 2 dias depois. Bertrand é o terceiro conto, e nesse conto ele não dá só um relato, mas 3 histórias trágicas. E na primeira,
ele estava cegamente apaixonado e vira cúmplice de um crime para viver um antigo amor do passado, em que essa amante dele mata o seu próprio marido e o seu filho para viver com Bertrand. E, ou seja, é um caso de assassinato e infanticídio. E essa paixão ela ganha um ritmo a qual o Bertrand acaba ficando solitário, após ela abandoná-lo um tempo depois, sem muitas explicações. O Bertrand, ele fica desesperado acaba sendo atropelado por uma carruagem, né, já na segunda história. Os passageiros dessa carruagem, que é um velho de 18 anos e a sua filha de 18 anos, o socorre e leva à sua mansão para que ele possa se recuperar. E Bertrand se apaixona pela moça de 18 anos e fogem juntos. Mas logo depois ele se entedia dela e a vende para um pirata num jogo de cartas. E mais tarde ele descobre que a moça ela envenenou o pirata e se atirou no mar. Então, desolado com tudo, Bertrand, na terceira história, ele tenta suicídio, né? Mas nessa tentativa ele conhece um comandante que lhe concede um abrigo no seu barco. E numa das viagens, né, uma trágica tempestade transforma a história em um conto de assassinato, traição, né, que no caso o Bertrand ele vai se relacionar com a mulher desse comandante, e no caso também de canibalismo, né, após essa tempestade, o barco encalha, eles acabam ficando sem comida e acaba acontecendo o canibalismo, né, ao qual ele teve que se submeter para poder sobreviver. E no caso, ele vai acabar matando o comandante e se alimentando do comandante, e posteriormente da mulher do comandante também, a qual ele estava tendo casos, né? E vai se alimentar dela também para poder sobreviver. No quarto conto, Gennaro conta a sua história, né, em que, na sua juventude, ele foi aprendiz de um velho pintor e que se apaixonou pela esposa desse pintor. O mestre, né, o seu mestre, né, ele tinha uma filha também, jovem como Gennaro. Mas essa ele sempre viu como uma irmã. Mas certa vez essa jovem se atirou nos braços de Gennaro, que não recusou, né, passando assim a possuir uma relação que para a jovem era um amor, né, mas para ele não. E tempos depois, desiludida e grávida do Gennaro, né, a jovem ela morre durante um aborto, e o mestre, muito abatido pela perda da filha, decide investigar a causa da sua morte, né? E ele acaba descobrindo que a causa da morte fora Gennaro, né? O conto se encerra com uma tentativa de homicídio do pintor contra Gennaro, né, ao descobrir que ele foi o causador da morte da filha. Mas porém, o Gennaro sobrevive e decide ir atrás do velho buscar vingança. Mas ele encontra o mestre e a sua esposa mortos, né? O mestre, no caso, envenenou a esposa e a si mesmo. O capítulo 5 se chama Claudius Hermann, e novamente a paixão se torna palco para crimes. Apaixonado por uma moça que era noiva, uma duquesa abastada que não tinha conhecimento de sua existência, Hermann a envenena, pratica relações sexuais com ela e a sequestra. Ao acordar assustada, ele convence a vítima a fugir, né, a ter relações sexuais e a viverem juntos. Mas um dia, ao chegar em casa, encontra a moça morta e junto a ela o seu noivo, né, que Hermann havia separado. O capítulo 6 é o conto de Johann. É o relato de uma discussão que se encerrou com um duelo. Desse duelo, o morto deixou um bilhete onde Johann deduziu ser de sua amante. Não hesitou e foi atrás ao seu encontro. E teve uma noite de prazer com ela, mesmo sem em algum momento ver a moça devido à escuridão que estava o quarto. E no dia seguinte, após terem dormido juntos, Johann é atacado por um homem misterioso. E depois de uma breve luta, ele acaba matando esse homem. Aí o clima da história fica pesado a partir do momento que Johann percebe que acabou de matar o seu próprio irmão, né, e que a moça com que ele dormiu era, na verdade, também a sua irmã.
ou seja, um caso horrendo de fratricídio, que é quando se mata o irmão, incesto, né, que ele cometeu com a sua irmã. Bom, pessoal, dando encerramento a essa obra, o último capítulo que encerra essa antologia de contos é intitulado de O Último Beijo de Amor. E ele não tem um caráter de relato pelos personagens contados, né, como os anteriores tiveram, onde os próprios personagens contavam suas histórias. E sim, é um conto em que a bebedeira ela já havia terminado e todos estavam dormindo de tão cansados. E nesse momento entra na taverna uma pessoa encapuzada, né, uma pessoa misteriosa. E em seguida ela olha para Johan, o reconhece, né, e o mata. E então ela segue em direção a um homem chamado Arnold, que também estava entre esses amigos na mesa, né? E a figura encapuzada, ela se revela como Georgia. Georgia era irmã de Johan, a quem ele teve um ato incestuoso, né, no conto passado, que acabou cometendo incesto com a própria irmã. E o Arnold é na verdade Arthur, o seu amante que teria sido morto por Johan naquele duelo, né? Mas ele acabou sobrevivendo e sendo salvo por um passante, né? Ele sobreviveu, se recuperou e logo em seguida ele mudou de nome para Arnold, né? E passou a viver sobre uma identidade nova aí durante 5 anos. E a Georgia, ela revela a Arthur que queria se vingar de Johan pelo pelo acometido, né, que ele teria feito com ela, pelo incesto, né, que ele cometeu. E tendo isso feito, a honra que Johan roubou dela, quando dormiram juntos, passado esse tempo todo, finalmente teria sido restaurada. E após trocarem alguns olhares, né, ela, a Georgia e o Arnold, né, e deferirem palavras de amor, e eles dão um último beijo, né, e ambos resolvem se matar, né? Então a história ela se encerra com a luz da taverna se apagando e dando fim assim a essa antologia de contos. Bom, pessoal, associando então essa obra literária com o tema proposto por nós, Em Noite na Taverna, é perceptível o uso exagerado dos temas trágicos e sexuais, que são as principais características da obra. Essa aproximação da morte com temas como a paixão e os prazeres da vida, a literatura ultrarromântica torna o tema da morte mais aceito e marcante, além de servir como uma fonte literária das histórias de morte e das relações estabelecidas por ela. A morte é constantemente erotizada em Noite na Taverna. Por exemplo, o personagem Sofieri, ele se apaixona por uma mulher que foi dada como morta. E mesmo com o aspecto gélido, ele descreve o corpo da moça com riqueza de detalhes. É importante mencionar que ele retira a moça do caixão, logo, a morte dela é algo certo aos demais, mas sua aparência continua bela e jovem. O Sofieri ele também pratica atos sexuais com a moça, que por coincidência retorna à realidade do seu estado de catalepsia. Vejamos a seguinte citação: tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela, como o noivo as despe a noiva. Era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca me tiveram evocado uma estátua tão perfeita. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos. E não é diferente com Bertrand. Esse se propôs a gastar a sua última reserva de energia com a amante através do sexo. Uma morte erotizada
como representada no seguinte trecho. Então, ela propôs-me morrer comigo. Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi a última agonia do amor que nos queimava. Gastámo-lo em convulsões, para sentir ainda o mel fresco da voluptuosidade banhar-nos os lábios. Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio de morte. Quando soltei-me dos braços dela, a fraqueza a fazia desvairar. Já com o Genaro, essa morte não é erotizada, mas a presença da pintura da jovem morta e os lamentos noturnos do pai aterrorizavam ele, que confessa a gravidez da filha ao pai. Irmã, por sua vez, descreve o corpo morto de sua vítima, as cores da morte e a sua posição. Além de falar da morte em si, os contos também abordam esse tema a partir das paixões e das fraquezas humanas. Johann fala da jovem virgem que estava desmaiada por medo e do irmão que acabara de assassinar. A morte sexualizada e erotizada não necessariamente remete ao sexo, mas aos prazeres do homem do império que andavam junto a essa temática. O amor, a paixão, o sexo e as despedidas da pessoa amada são temas que retratam a aproximação do erótico com a morte. Bom, pessoal, é isso. Partindo então para nossas considerações finais, a gente espera, com essa exposição, que vocês tenham compreendido um pouco mais a respeito desse aspecto, que é o tanto interessante e que faz parte também da nossa história, da história do Brasil Império, e que nas escolas pouco ou nada disso é falado, a respeito. E a partir disso, a gente parte para uma atividade lúdica com vocês. A gente vai encaminhar um link para vocês acessarem essa atividade. E essa atividade se trata de um quiz sobre o conteúdo que a gente acabou de expor a vocês. Um quiz, como vocês já devem bem conhecer, é um jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos sobre determinado assunto, que no caso, o que a gente acabou de expor aqui nessa aula. Só que de uma forma bem mais lúdica, bem mais interessante do que um teste convencional. E com esse quiz vai ser possível a gente avaliar a atenção de vocês na aula e o aprendizado que vocês tiveram. Bom, pessoal, no mais é isso. A gente espera que tenha ficado claro o conteúdo aqui apresentado a vocês e que a gente tenha alcançado o objetivo proposto com essa aula. Então ficamos no aguardo das respostas de vocês ao quiz e muito obrigado e até mais.